Querida igreja, boa noite. Estou muito feliz em estar de volta aqui. Eu já estive aqui na Igreja dos Irmãos uma vez, quando tive a oportunidade de falar aos casais. Foi no ano passado, não foi? Foi esse ano, foi ano passado. E foi um momento que nós tivemos muito prazer em estar aqui e agora poder conhecer ainda uma parte maior da igreja. Nessa noite tão feliz, eu quero parabenizar o pastor Rogério. Deus abençoe o pastor e o Jane. Quero parabenizar toda a igreja, o pastor Calvino, o pastor Luiz. Sem dúvida, uma noite muito especial. E nessa noite especial, eu quero falar com os irmãos sobre João Batista. E quero ver João Batista como um modelo de homem de Deus. Mais do que isso, João Batista como um modelo de vida nas mãos de Deus. João Batista como um modelo de ministro. João Batista como um modelo de ministério. Então queira abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 3. Você fique com a Bíblia aberta. Eu não vou ler todo o texto agora no começo da mensagem, mas se Deus permitir, nós vamos ver alguns versículos deste capítulo 3 sobre este importante homem de Deus, João Batista. Jesus disse que ele foi o maior dentre os nascidos de mulher. O seu nascimento foi precedido pela visita de um anjo ao seu pai Zacarias, quando estava queimando incenso no templo de Jerusalém. E se a minha memória não me trai, somente 3 nascimentos em toda a Bíblia foram anunciados por anjos: o de Sansão, no tempo do Antigo Testamento, o de João Batista e o de nosso Senhor Jesus Cristo, o que o coloca num grupo muito pequeno e selecionado de vidas com um propósito extraordinário nas mãos de Deus. E é isso que eu quero ver com meus irmãos esta noite, junto com o novo pastor Rogério e os demais pastores aqui, como uma lição para mim e para todos nós, a forma como este homem foi um homem especial nas mãos de Deus e um modelo de servo de Deus, um modelo de vida nas mãos de Deus. Vamos começar com o versículo 1 e 2 que diz, Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 1 e verso 2. É um bom costume colocar-se em pé para a leitura da palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Você pode se sentar. Esses versículos que nós acabamos de ler são versículos que devem chamar a nossa atenção, porque Tibério César, o primeiro nome do versículo 1, era um homem violento, brutal, um homem sem compaixão no seu coração. Pôncio Pilatos, nós o conhecemos um pouco melhor, era o governador da Judéia, mas a sua fama, para além dos textos bíblicos, é igualmente como um homem que tinha sangue nas mãos. Depois disso, nós lemos a respeito de Herodes, tetrarca da Galileia, Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. E o que nós sabemos sobre estes homens pela história e pela Bíblia é que eram homens baixos, vulgares, de vida imoral, homens que estavam cercados de escândalos. Por exemplo, esse próprio Herodes, que tinha um relacionamento escuso com a esposa do seu irmão. Muito obrigado. Não muito diferente do tempo em que nós vivemos. O versículo 2 nos diz que, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Por um lado, como eu disse, nas autoridades que governavam aquela gente, havia homens violentos, de vida baixa, vulgar e imoral. Do outro lado, no lado das religiões, nada melhor, porque Anás e Caifás eram homens corruptos ao extremo, vendidos por dinheiro, e pior de tudo, homens que não acreditavam naquilo que pregavam, rejeitavam a palavra de Deus, a sua veracidade, os seus ensinamentos, porque eram
sabe os seus. Tempos desanimadores, tempos difíceis, tempos parecidos com os nossos. E no tempo de Tibério e de Pôncio Pilatos, no tempo de Herodes, Filipe, de Lisânias, de Anás e de Caifás, diz o versículo número 2, veio a palavra de Deus a João. Tempos difíceis não impedem a palavra de Deus de realizar a sua obra. Amém? Amém. Governantes violentos e imorais, que inclusive tinham nas mãos sangue dos servos de Deus, não foram capazes de calar a voz de Deus de ser ouvida. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E esta é uma lição para guardarmos no coração do nosso tempo, quando olhamos ao redor e nos sentimos como pessoas que Deus escolheu que vivêssemos num tempo muito difícil, e é verdade, e quando percebemos o mundo ficando cada vez pior e está, e quando nos sentimos receosos, não devemos, no entanto, nos esquecer que a palavra de Deus é maior e mais forte e vencedora sobre todas estas coisas. Quando Paulo estava aprisionado, ele escreveu: eu estou em cadeias, mas a palavra de Deus não está algemada. Tempo difícil para nós, não fora da soberania de Deus. Neste tempo, a palavra de Deus veio a João, e João teve um encontro com Deus no deserto, a partir do qual entendeu que Deus o estava chamando para ser o seu representante, para ser o seu mensageiro. Revestiu-se de coragem para enfrentar esses tempos difíceis, e foi e fez a sua obra. Esses versículos são especialmente importantes, porque o dia 1 no ministério de pastor Rogério, o dia de hoje, acontece num tempo muito difícil, como nos dias de João Batista. E, no entanto, da mesma maneira que a palavra de Deus veio a João no deserto, veio também ao coração de Rogério, primeiro para a sua salvação, e no dia 15 no concílio ouvimos o seu testemunho de como encontrou-se com Cristo, e depois veio a palavra de Deus ao seu coração, lhe indicando este propósito de Deus para a sua vida, a consagração ao ministério que hoje se realiza. Não foi fácil para João, não será fácil para Rogério. Ouvimos aqui as palavras do testemunho do pastor Calvino já há tantos anos. Eu sou pastor há 8 anos, enfrentando, assim como os meus colegas pastores, enfrentando um tempo difícil e até desanimador, mas a palavra de Deus não está algemada. Versículo número 13 nos diz que, tendo ouvido a palavra de Deus, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Veja que, tendo ouvido a palavra de Deus, ele percorreu, ele saiu de onde estava ao encontro das pessoas, pregando e fazendo não uma outra coisa, mas pregando. Irmãos queridos, querida igreja do Coroadinho, este é o retrato, este é o modelo do ministério. Aquele que segue a Deus no ministério tem de ir ao encontro das pessoas, movido por amor, para anunciar a elas, pregar a palavra de Deus. Em dias em que a própria essência fundamental do ministério pastoral está em xeque, vamos nos lembrar esta noite que o pastor não é o administrador da igreja, não é um terapeuta, não é um orador motivacional. O pastor é um mensageiro da parte de Deus, ao serviço do povo. João não estava
encastelado no último andar de uma torre alta. Ainda que seu lugar de ministério fosse o deserto, o texto nos diz que, movido por amor, movido pelo Espírito de Deus, ele percorreu toda a circunvizinhança. Ele foi ao encontro das pessoas, pregando, não lecionando, não dialogando, não entretendo, pregando. Sabe que não são poucos os do tempo de hoje que questionam esta tarefa que eu estou agora cumprindo, a tarefa da pregação. Se ela não é uma estratégia ultrapassada, se as pessoas do tempo dos vídeos de 1 minuto realmente estão dispostas a ouvir um pregador pregar por mais de 1 minuto. Se no tempo em que todo o conceito de autoridade se perdeu, praticamente se perdeu, e a pessoa precisa conquistar continuamente, incessantemente os seus ouvintes por aquilo que é mais e mais atrativo, alguns perguntam se isso faz sentido. Eu me volto para a palavra de Deus que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Na sua emocionante e edificante autobiografia, Billy Graham contou que no começo do seu ministério, lá em 1949, 1948, quando ele começou a pregar, ele se via desafiado a manter a atenção das pessoas com ele. E, consequentemente, ele começou a tentar se esforçar no púlpito para ser cada vez mais atrativo, mais curioso, mais interessante o que ele fazia. É claro que esse copo é muito raso, rapidinho se esgota essa ideia, e ele foi admoestado e aconselhado por uma amiga, dizendo a ele: você não pode querer competir com o entretenimento, você vai perder. Mas você está oferecendo algo que o entretenimento não oferece. O púlpito não foi edificado por Deus para a diversão, foi edificado por Deus para a proclamação. E Deus operará. E Deus fará com que a sua palavra proclamada dê frutos na vida das pessoas. Para mencionar outro eminente pregador do passado, Charles Spurgeon, o seu púlpito ficava elevado e ele tinha de subir um número de degraus para ascender a plataforma de onde pregava, mas a cada degrau, enquanto subia, ele dizia para si mesmo um verso do credo apostólico: eu creio no Espírito Santo. Próximo degrau: eu creio no Espírito Santo. No próximo degrau: eu creio no Espírito Santo. Enquanto subia, não liturgicamente, não uma vã repetição, mas algo que encorajava o coração do mensageiro de Deus, saber que enquanto ele estava proclamando no púlpito, o Espírito de Deus estava trabalhando no coração dos ouvintes. Amém. É Deus quem faz a obra. Amém. Mas é necessário que esse modelo de ministério seja resgatado. Um pastor que vai até as pessoas, que percorreu a circunvizinhança do Jordão pregando, que levou às pessoas a palavra, a verdadeira palavra de Deus. Como eu ouvi de um pastor decano lá no estado de São Paulo, que o mundo hoje precisa de pastores que tenham cheiro de ovelha, por viverem no meio das ovelhas do rebanho do aprisco do Senhor. Lucas, o autor destas palavras, depois de nos contar em que momento e como foi que João começou o seu ministério, e depois de nos apresentar a forma como ele servia, indo às pessoas e pregando, Lucas faz questão de nos mostrar que existe uma pregação que vem acompanhada da bênção de Deus. Lucas capítulo 3, verso número 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: oh, que alegria te receber aqui, que bom que você quis me dar ouvidos. Eu estava tão solitário aqui no deserto, agora eu tenho você para estar aqui comigo. Venha aqui que eu quero te dar um lugar de honra. Não. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
Ao contrário do espírito vaidoso do nosso tempo, João Batista pregou uma verdade antiga e que nos seus dias estava quase esquecida, para não dizer que hoje também, a de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João entendeu, como nosso tempo precisa novamente entender, que se não houver má notícia primeiro, não há boa notícia em seguida. Se nós não formos trazidos pelo Espírito Santo ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo, não compreenderemos o que foi que Jesus Cristo fez em nosso favor na cruz do Calvário, e por que isso é importante, e por que isso é maravilhoso, e por que a Bíblia se refere a isso como tão grande salvação. Porque se pensarmos em nós mesmos como pessoas de bons corações, como diz a mãe do traficante, responsável pela morte, pelo crime, por dezenas de fatalidades, de maldades, ela diz para o pastor: mas o meu menino tem um bom coração. Não tem não, ninguém tem, nem eu tenho, ninguém tem. João trouxe às pessoas algo que não pode ser contornado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele lhes disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer que vós mesmos temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que eu estava pregando? A necessidade das pessoas se converterem. A necessidade das pessoas se converterem. Eu estava anteontem fazendo uma visita a um membro da nossa igreja, com uma familiar ali presente que não era convertida, e Deus nos deu a oportunidade de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo a ela. A resposta dela, que eu já ouvi dezenas, centenas de vezes, parece que as pessoas combinam isso entre si, de dizer: mas eu sempre fui de Jesus, eu sempre fui convertido, eu sempre... Naqueles tempos o equivalente disso era dizer: nós temos por pai Abraão. Ele diz: não digam que vocês têm por pai Abraão, não digam isso, porque Deus pode fazer inclusive de pedras filhos de Abraão. A vocês cumpre converter-se, cumpre se arrependerem dos seus pecados, como Jesus disse ao importante, rico, inteligente, educado homem Nicodemos em João capítulo 3: você tem tudo isso, mas se você não nascer de novo, não verá a glória de Deus. Que mensagem era a mensagem de João? A mensagem de queda, a mensagem da necessidade de conversão, porque no versículo 9 ele anunciava: eis que já está posto o machado à raiz das árvores. Ele pregava uma mensagem de juízo vindouro e de condenação iminente, rápida, próxima, em pouco. Alguns anos atrás eu ouvi de um irmão a seguinte frase: pastor, as pessoas quando vêm à igreja já têm muitos problemas na sua vida. Elas têm dívidas, estresses, preocupações com os filhos, elas têm problemas dentro de casa, elas têm perseguições no trabalho, ansiedades. As pessoas querem vir à igreja para ouvir uma palavra boa, para ouvir uma palavra de ânimo, para ouvir uma palavra que lhes dê paz. Elas não querem ouvir. E que coincidência aquele senhor ter dito isso naquela ocasião. Ele me disse: elas não querem ouvir sobre inferno. Bem, eu não imagino que tenha vivido no mundo até hoje uma pessoa que quisesse ouvir sobre inferno, pelo menos não com alguém com a cabeça no lugar. Nem espero tenha havido alguém que tinha prazer em falar disso. A questão não é querer ou gostar, a questão é a suprema necessidade de as pessoas serem apresentadas à verdade. Nos dias de Jeremias, quando a nação estava desmoronando, havia muitos que diziam para as pessoas: paz, paz. Mas Deus disse por meio do profeta: maldito quem diz paz, paz, e não a paz. É necessário, primeiro de tudo, que as pessoas sejam apresentadas à luz da verdade absoluta. Somos criaturas de Deus, mas de Deus estamos caídos.
É necessário que cada um se converta a Deus, pelo arrependimento e pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque o juízo está próximo, virá, ou no retorno de Jesus Cristo, ou na morte de cada um de nós, nos apresentaremos diante de Deus, e então partiremos para uma eternidade, ou de bênção, ou de maldição. Eu não consigo imaginar um problema mais sério do que esse. Não consigo imaginar uma dívida que seja mais urgente do que a dívida que nós temos com Deus. Eu não consigo imaginar algo que deveria preocupar mais alguém. Não se vai ter dinheiro para comprar um conjunto novo de pneus novos para o carro, mas se tem condições de se apresentar diante de Deus para a vida eterna. Isso é o ministério de João. Deus o abençoou. Imagine se esta noite alguém veio para assistir o culto de ordenação do Rogério, mas terá sido a noite em que terá ouvido o Evangelho e vai abrir o seu coração para Jesus e vai recebê-lo como seu Salvador e receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Não existe nenhuma razão porque Jesus não possa salvar você, não existe nenhuma razão porque Jesus não possa fazê-lo hoje. Se tão somente você der ouvidos à mensagem do Evangelho e crer em Jesus como seu Salvador. Lucas prossegue para nos apresentar outra dinâmica do ministério de João no verso número 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E ele lhes respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também batizados publicanos, corrige o versículo 12, foram também publicanos para serem batizados. E perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntavam: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. O mesmo João Batista, evangelista e pregador, era também o João Batista que discipulava os seus ouvintes. Antes da grande comissão, ele cumpria a grande comissão. Nós o vemos indo e pregando a toda criatura e ensinando a guardar aquilo que estava preceituado, não ainda no Evangelho, é verdade que não, mas já estabelecido na lei de Deus. Eu não vou entrar nos detalhes deste discipulado, embora seja assunto extremamente fascinante. Eu quero apenas ressaltar que nas 3 respostas à multidão, aos publicanos e aos soldados, ele respondeu a respeito das finanças pessoais. Curioso, você não acha? Parece que alguns ouvintes do nosso tempo preferiam que o púlpito nunca falasse de dinheiro, nunca exortasse alguém sobre como usar o seu dinheiro. João Batista não daria a menor bola para esse conselho. Ele ensinava as pessoas a como glorificar a Deus em toda a sua vida e a como andar debaixo da aprovação de Deus em toda a área do viver. Por isso João Batista é um modelo porque era um homem que, ainda que dissesse coisas duras, dizia-as por amor. E ainda que a sua mensagem talvez fosse áspera à sensibilidade de algum dos seus ouvintes, todos sabiam que estavam diante de alguém que falava a verdade com a sinceridade do seu coração e com a autoridade com que Deus o abençoava na sua mensagem. Sim, que Deus multiplique o número destes homens entre nós, e graças a Deus o Senhor acrescenta mais um esta noite. Amém. Estando o povo, versículo 15, na expectativa e discorrendo todos do seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Eu tive mais uma lição de João Batista aqui. João Batista não tomou para si a glória que é de Deus. Todo o povo, diante de um homem tão maravilhoso, de um homem tão diferente, tão singular,
se perguntava, uma vez que esta era a grande expectativa daquele tempo, será que este é o Cristo? Ele disse: eu não sou. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. O Cristo é aquele que vem depois de mim, maior do que eu, e eu não sou digno de lhe desatar as suas sandálias. João não se apropriou dos elogios. João não foi movido pelo aplauso, nem pelo tapinha nas costas, nem pela comoção que as pessoas faziam ao seu redor. Ele não roubou para ele a glória que é de Deus. Ele não roubou para ele o povo que é de Deus. Ele poderia talvez ter criado ali um ramo concorrente no tempo dele, como hoje a religião já era um negócio lucrativo. Mas ele não o fez. João Batista é um modelo para nós esta noite, pastor Rogério, queridos pastores, eu também, bem como toda a congregação do Senhor aqui, porque era um homem íntegro, reto e correto aos olhos de Deus. Não tomou aquilo que era do Senhor, mas aceitou a posição de servo sem se corromper. Algo interessante sobre integridade encontra uma analogia naquele famoso navio. Fizeram até um filme sobre ele, navio mais luxuoso do mundo e que afundou em 1912 na sua primeira viagem. Quando descobriram a carcaça do Titanic lá no fundo do Oceano Atlântico, descobriram como foi que o tal iceberg fez aquele hotel flutuante de 5 estrelas afundar. Porque que tinha sido uma colisão com o iceberg era sabido, as testemunhas relataram, mas se imaginava que o gelo contra o aço tinha feito um buraco enorme. Quando examinaram a carcaça pelos submarinos, descobriram 6 pequenos furos. 6 pequenos furos que causaram a perda do valor material de milhões e a morte de milhares de pessoas. 6 pequenos furos. Um pequeno furo em nosso caráter há de fazer um prejuízo muito grande para a obra do Senhor. Um pequeno furo há de trazer um prejuízo grande para o povo do Senhor. Um pequeno furo. Leia a carta de Paulo a Timóteo e veja quão intensos eram os seus conselhos. Eu imagino Paulo quase que como um pai super protetor, dizendo a Timóteo: Timóteo, faça isso, não faça aquilo. Timóteo, lembre-se disso. Timóteo, pelo amor de Deus, seja atento com isso, seja atento com aquilo, haja assim, não haja daquela forma. Timóteo, por favor, Timóteo, por favor. É porque Paulo era consciente de quanto estava em jogo. Paulo era consciente de quão feroz e terrível o inimigo da igreja. Paulo era consciente de todas estas coisas. Meus amados irmãos, como é necessária a integridade. Eu reservei, pastor Rogério, um versículo que eu queria lhe oferecer. Versículo ao qual eu sempre faço referência em ordenações ao ministério. Eclesiastes 9, verso 8. Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Sejam sempre alvas as tuas vestes, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Ande, pastor, retamente, e seja um homem íntegro para a glória de Deus. Continue assim. No versículo 18 do capítulo 3, nós lemos assim: com muitas outras exortações anunciavam o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. João Batista é um modelo de homem de Deus até na hora da provação. Primeiro, porque ele resistiu à tentação de fazer concessões. Aproximando-se dele Herodes, o rei, com todos os seus tesouros,
com toda a sua fama, com toda a sua importância, com tudo que ele trazia consigo, João não recuou em confrontar aquele homem, não de maneira sensacionalista, não querendo chamar a atenção para si, mas por causa da palavra de Deus. Que recompensa ele recebeu? O cárcere. O ministério, como ouvimos aqui esta noite, como nós pastores poderíamos admitir publicamente, e como sei que é do conhecimento de qualquer crente mais experiente, o ministério carrega consigo provações por vezes muito difíceis, injustiças, e o pastor, de quem as pessoas se queixam, ele próprio não tem com quem se queixar senão Deus. Por vezes levamos a culpa injustamente, por vezes somos incompreendidos pelas pessoas, por vezes. Foi assim com João Batista, foi assim com Paulo, foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo, e a história diz que assim tem sido com todos que seguem este caminho. Não estou tocando neste assunto para chorar, até porque, graças a Deus, as minhas lágrimas são poucas. Estou tocando neste assunto porque esta é uma verdade. Pastor Rogério precisa de suas orações, precisa de sua compreensão, precisa de seu apoio, não somente ele, como todos nós varões que trazemos este título PR. Antes do nosso nome, porque, excetuada esta diferença, somos iguais a você em tudo demais. Mas até na forma como sofreu a provação, João Batista é um modelo para nós. Sem dúvida ele vacilou, e há outro texto dos evangelhos que nos diz isso, mas mesmo assim ele permaneceu fiel, mesmo na injustiça, mesmo na calúnia, mesmo na intriga, mesmo na difícil provação, ele permaneceu fiel. Então veja, por fim, o reconhecimento e a recompensa. Versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eu imagino que esta semana, lá no aeroporto de Buenos Aires, de Rosário e de outras cidades importantes, Mendoza e outras cidades importantes da Argentina, começaram a pousar voos internacionais vindos lá do Catar. Centenas, talvez milhares de argentinos voltando para casa, para os amigos, para a família, para contar o seguinte: eu estava lá. Aquele que comprou o assento mais barato, na última fileira daquela parte lá no alto do estádio, não é possível que só eu assisti o jogo do Rio. Aquele que comprou o ingresso mais barato, que por sinal é muito caro, para se assentar lá na última fileira, lá da parte mais alta, não importa se ele não estava enxergando nada, ele estava lá. E voltou contando para os amigos: eu estava lá na hora que o Messi carregou a taça do Mundial. Quando esta manifestação gloriosa da Trindade, você tem o Filho, o Espírito Santo em forma corpórea, e a voz do Pai que diz: este é meu Filho. Quando isso, muito mais glorioso do que a coroação da Copa do Mundo, não resta dúvidas, quando isso aconteceu, tinha somente um do lado de Jesus, e o seu nome era João o Batista. Em todo o seu ministério, em que ele foi leal a Deus, em todas as suas provações em que ele permaneceu fiel, em todas as situações difíceis que ele atravessou pela fé, Deus o aprovou, e Deus lhe deu uma honra tão grande.
Deus lhe deu uma bênção inigualável, a de ocupar um lugar maravilhoso, num dia maravilhoso e inesquecível da história. Quando o Papa morre, o cardeal Camerlengo, esse não é o nome, é o título dele, o cardeal Camerlengo, que é o camareiro do Papa, pega um saquetel com algumas moedas de ouro e coloca do lado do caixão do Papa no dia que ele é sepultado. Isso é uma tradição de séculos e séculos e séculos, que é chamado o salário de Pedro. É o salário do Papa que ele só recebe quando morre. Pois bem, parabéns para o Papa. O salário que Deus tem para os pregadores do Evangelho é muito superior. Deus paga uma pequena parcela inicial nesta vida. Deus reserva a imarcessível coroa de glória para o dia da manifestação do sumo pastor. Pedro escreveu: vós presbíteros, rogo-vos que pastoreeis o rebanho de Deus, porque no dia que o supremo pastor se manifestar, recebereis dele a imarcessível, quer dizer, que não murcha, a coroa de glória que não murcha. Pastor Rogério, leve João Batista ao seu lado como um modelo para o irmão dos anos que Deus te der de ministério. E a minha oração pelo irmão hoje é que no último dia de sua vida você ouça Deus te dizer: muito bem, servo bom e fiel. Que Deus te abençoe, pastor. Que Deus abençoe esta igreja. Amém.